Hola, amigas, amigos da IAM. Meu nome é Nicolás Filipic Massó, é um dos fundadores aqui do canal, junto com o amigo Edmilson aí. Vocês estão convidados a fazer agora um encontro com o futuro humanista. Este espaço que a gente tem nas sextas-feiras, que é geralmente às 8 da noite hoje, a gente vai fazer um mais cedo porque o cara que temos de convidado valia a pena mudar horário porque um cara maravilhoso que eu conheço, además com o apelido Chávez, é um cara de respeito. Así que é importante que você saiba que a gente necessita que você compartilhe esta transmissão, que você faça uma assinatura conosco para poder sustentar esta mídia que intenta una nueva narrativa. Ustedes saben que a IAM tem una opinión propia dos asuntos, que tenemos muchos programas con muchas personas que están colaborando y en este caso la gente precisa de vocês para poder continuar existiendo. Así que o convite, vocês saben, ahí vocês se suscriben, vocês compartilhan o archivo y también en este caso puntual de Futuro Humanista vamos a abrir la cabeza para un nuevo relato dentro de este canal que ya es de nuevos relatos. Este es ainda más nuevo o más divergente en todo caso. Así que voy a convidar y voy a introducir ya na tela a mi querido amigo Samuel Chávez. Samuel, bem-vindo a IAM. ¿Cómo está? ¿Tudo bem? Tudo bem, tudo jóia, Nico. Obrigado aí pelo convite. Estás em São Paulo, em Itaquera? Sim, estou aqui em São Paulo, Itaquera, para quem não conhece, é o extremo leste aqui da cidade, né, periferia. Tá, así que estamos aí com um paulista. Bom, Samuel, vamos a começar falando que você estuvo no fim de semana no Fórum Brasileiro, que a gente falou aqui do Fórum do Novo Humanismo, com muitas salas, muitas oficinas também, e você estuvo em duas salas. Quais foram? Eu participei da sala de iniciativas de trabalho e renda não violentas e da sala de educação humanizadora que rolou. Ah, está interessante. A gente fala muito aqui da não violência e sempre é bom explicar porque o público, o pessoal se renova, não? O que é esse assunto da não violência? Qual que é esse negócio tão novedoso que ninguém fala? Em que consiste a não violência, Samuel? A não violência, ela é uma metodologia de... Assim, pode ser vista de várias maneiras, né? Mas a gente pensa a não violência como uma metodologia de ação, de luta, de repúdio a todas as formas de violência, né? Não só a física, né? Mas a psicológica, étnico-racial, de gênero, enfim. E também da gente pensar também a desnaturalização da violência, né? Que no sistema que a gente vive hoje é algo dado, né? Algo que a gente considera como natural, né? Então, a gente pensa desde essa perspectiva, né? E aí é sempre complicado, porque tem uma frase aí que fala que se aprende a violência, mas também se pode aprender da não violência. E você é um cara que, además, é professor. E aí tem que está ensinando essa não violência aos alunos. Como se pode contar na sala de aula a experiência da não violência, Samuel? Tem várias experiências, né? Eu acho que o principal, assim, é a gente denunciar, né? Expor essa violência que está naturalizada, porque eu acho que tem muita coisa que termina acontecendo que as pessoas às vezes nem atinam que nem relacionam com violência, né? A gente está mais acostumado a relacionar a violência com a violência física, né? Que é a expressão mais grosseira, né? Sim. Mas assim, tem violência psicológica, né? O racismo mesmo aqui no Brasil, a gente está acostumado a... Aqui você não encontra nenhum racista, ninguém é racista, né? Mas a gente sabe que a gente vive em um país racista, mas como é tudo velado, é tudo assim, então eu acho que o mais importante é desvelar essa violência assim que está na relação, né? E aí a partir daí a gente ir pensando outro paradigma mesmo, né? Tá. E Samuel, deixa-te fazer uma pergunta. Como a gente chegou a este momento em Brasil? Como a gente tem que suportar um Bolsonaro, esta realidade tão terrível, que, aliás, o cara de ser um presidente abominable tem seguidores, tem apoio. 40% de apoio, né, cara?
40% de apoyo. ¿Cómo aconteció este pesadelo, Samuel? Vos sé que es un cara activista, militante, que está ahí en la rua aí. ¿Puede explicar para nós qué aconteció? É inacreditável. Difícil, hein, Nico? Olha, eu acho que tem várias formas, né, de ver, assim. Eu coincido, assim, com uma análise, assim, que o Bolsonaro, ele é a expressão de um contexto maior, assim, né, que já vinha ganhando espaço na sociedade brasileira. Eu acho que não é só no Brasil, né, a gente tem o Trump, né, na Europa tem mais alguns aí, né, então eu acho que tem um contexto, assim, mundial de uma nova onda de fascismo mesmo no mundo, e o Bolsonaro, ele foi ganhando espaço aqui no Brasil com o avanço dos conservadores que ganharam espaço mesmo nos governos do PT, né? Os evangélicos, os fundamentalistas, eles foram ganhando cada vez mais espaço. E eu acho que tem várias questões aí, né, meu? Tem a questão do avanço, principalmente, que eu fico mais preocupado é o avanço do fundamentalismo evangélico aqui no Brasil, né? Que eu acho que isso aí é um Bolsonaro 2.0, viu, cara? Que para o futuro pode ser mais complicado, assim, mas eu penso que teve um pouco a ver com isso, assim, né? Foram ganhando mais espaço, eu acho que a esquerda também não foi perdendo capilaridade, assim, né? De estar nos bairros, trabalho de base. Sim. E hoje o que a gente tem aqui nos bairros são as igrejas, né, cara? A igreja, toda portinha de garagem aqui tem uma igreja. Não todas são de direita, são conservadoras, tem evangélicos progressistas, mas quem tem trabalho de base hoje nos bairros, nas favelas, não são as igrejas, entendeu? Então, aí eles foram ganhando muito espaço, né, meu? Claro, sí, sí. O movimiento de izquierda perdió ese contacto con la base, con el barrio, ¿no? Lo perdió. Claro, totalmente, cara, totalmente. Hoje, mas eu fico lembrando, assim, Nico, de 15 anos atrás, assim, avançou muito. Os neopentecostais aqui, eles avançaram muito, e uma parte desse setor conservador violento é encabeçado por eles, né? Depois o Bolsonaro, ele faz um arranjo aí com os militares, né, com uma parte do setor econômico que acreditou que ia conseguir domar ele e não conseguiu, né, mas assim, eu acho que tem uma parte importante mesmo que quem cria opinião nos bairros populares são essas igrejas aí, né, cara, que em grande parte são conservadoras, né. Sim. Claro, conservadora, patriarcal. Desculpa te cortar, e não só criam opiniões, mas as igrejas, cara, eles fazem trabalho social, eles criaram uma rede nos bairros, assim, que, de fato, a população termina olhando para eles, né? O trabalho social eles fazem muito, agora na pandemia você vê que os caras têm uma mobilização aqui, eles estão envolvidos com a economia local dos bairros, então muitos comércios também estão na mão deles, então tem uma articulação assim que se montou durante esses anos aí que realmente termina tendo uma influência, né? Claro. E não tem igreja, tem narco, não? Ou seja, a igreja ou não tem, não? Sim, aqui no Brasil inteiro, né? Isso aí também está crescendo muito, né? Alguns estados já têm uma situação mais complicada. Agora mesmo eu estava lendo uma matéria sobre o Rio de Janeiro, né, que tem os narcos e tem as milícias, né? E no Rio tem essa questão da aliança do pentecostais com o narcotráfico, né, que destroem os templos religiosos de matriz afro-brasileira, né, e tal. Então, um panorama meio complicado, assim, né, cara? Sí. ¿Y cómo ve você as eleições ahora en Brasil, que están aquí a poco, ¿no? De aquí a un mes más, Sim. tem que votar como está né? aí? Então, eu tô aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo, um panorama também bem complicado. Só notícia ruim, Nico. Não, espera.
Depois a gente vai falar de nosso ponto de vista humanista, por enquanto é uma espécie de catarsis, que também tem que fazer também, por que não? Não, então, aqui em São Paulo a gente vai ser eleição municipal, né? E a gente aqui teve um governo do PSDB, que é o Bruno Covas, que vem do Dória, né? Ele era vice do João Dória, que virou governador. O comunista Dória. Incrível. Só Brasil. Só dá no Brasil. E aqui a gente tem o que as pesquisas estão mostrando é um candidato que é o Celso Russomano, que é um cara da TV, que ele tem um programa há muito tempo aqui de defesa do consumidor e é muito famoso aí nas classes populares e tal. Então, sim, aparentemente, agora as pesquisas estão apontando ele na frente e o Bruno Covas atrás, e o candidato mais viável da esquerda, que é o Guilherme Boulos, eu acho que a última pesquisa ele estava com 12%. Tem que ver, né? A gente torce que o Boulos, a candidatura do Boulos é muito boa, que ele é o Boulos e a Luísa Erundina, que já foi prefeita aqui de São Paulo, uma sim, prefeita histórica aqui do município. Mas o panorama hoje é o seguinte, estava falando com um amigo esses dias, assim, que o Boulos, ele até saiu na Folha de São Paulo uma pesquisa apontando que a base dos votos dele hoje, dos possíveis votos, são as classes médias, né? Não são as classes populares, né? Então, a gente espera que isso se inverta aí nesse mês e pouco aí que tem, né? Mas tá meio difícil. Está complicado, sí. Sí, así es. Bueno, vamos a dejar todo su asunto ahí. Tremendo. Pero, ¿cuál es? Porque tem muito pessoal que não conhece o humanismo, que conhece a partir de agora, que está assistindo esta live e outras que a gente fez também. ¿Cuáles são as propostas que os humanistas têm agora para o Brasil? Se vocês pudiesen estar agora definir coisas para melhorar o Brasil, ¿cuáles seriam as 3, 4 coisas que o humanismo plantea para que Brasil tenga una mudanza a favor, ¿no? ¿Cuáles son? Pô, difícil, hein, Nico? Olha, assim, eu posso pensar desde o fórum, né, que eu participei dessas mesas que eu comentei, né, eu acho que o que a gente... São propostas históricas do humanismo no Brasil, né, eu acho que o principal, talvez, que a gente poderia apontar, assim, é a questão da democracia real, assim, né, da democracia real e da não violência, né, que a gente... Isso, historicamente, sempre disse, depois entrou na pauta aí, né? Mas que a gente vive uma democracia formal e as eleições, ano a ano, demonstram isso, né? Que os candidatos que têm mais tempo de TV e que têm mais espaço são os candidatos que são financiados pelos grupos econômicos. E tem muito candidato bom, gente boa, e tem trabalho em bairro e tal, e não tem oportunidade de se dispor esse trabalho, porque as regras do jogo são uma mentira, na verdade, né? Então, acho que uma coisa estrutural que a gente pode propor, eu acho que vai na direção de mudar essas regras, né? Repensar como que está organizado esse sistema democrático, de democracia formal, e propor as coisas de outra maneira, né? Porque o que a gente está vendo aí aqui no Brasil desde 2016 com o golpe da Dilma é justamente isso, assim, né, cara? De que esse sistema é uma mentira, né, cara? Que tem quem manda, né? Quando o sistema econômico decide apoiar ou tirar alguém, eles fazem sem moral nenhuma. No, aliás, as pessoas cada día pueden decidir menos sobre su vida. Si vos que está asistiendo pensa en tu vida, cada día vos tenés menos espacio para poder decidir o qué quieres hacer de tu vida. Porque cada día es una cosa más que se agrega que te deja longe de poder decidir o qué vos quieres. Eso es una democracia formal, ¿no? Exatamente. Não, e por outro lado, eu acho que pensando essa coisa da democracia formal e da democracia real,
é dar poder autonomia para os municípios, né, para os bairros, para as pessoas poderem se organizar, né, e, enfim, dar resposta também para os seus problemas, né, e tal. Eu acho que vai um pouco nessa descentralização do poder, né, que a gente sempre apontou. Enfim, são várias propostas que tem que estão enquadradas dentro dessa questão da democracia real, né? Mas eu acho que se fosse para pensar uma coisa principal, eu acho que é isso, porque é uma mentira e a verdade assim é que a gente vai vendo que as condições de violência que todos nós vivemos, né? Que a maior parte da população está submetida, é complicado, assim, né? Eso ahí, Orillá Carniel, Revolución Popular Humanista, eso es. Orillá, muy obrigado por asistir, como siempre, ahí. Olha, Samuel, claro, porque ahora tenemos a pandemia, que a gente ni falou ainda da pandemia. O sea, estamos hablando de Brasil, só da clase política y toda esa cosa, pero no de la pandemia. Mas a gente sí sabe que después de la pandemia va a quedar un desastre económico y você estuvo en una sala, no fórum, donde se faló de cooperativas. Y va por ahí o fío do futuro, digamos, de poder subsistir en el sistema las cooperativas. ¿Cómo es eso aí? Então, a gente propôs junto com um amigo nosso também do movimento, que é o Ricardo Julião, uma mesa que era para discutir a questão de iniciativas de trabalho e renda não violentas, né? E que está enquadrado dentro das propostas de economia solidária, né, e tal, né, cooperativismo. Eu faço parte de uma cooperativa de educadores que a gente criou aqui no bairro que eu tô, que é Itaquera, né? E a gente tem visto, assim, a mesa ela está no contexto, assim, da radicalização na superexploração do trabalho, aí, que a gente tem visto nesses últimos anos, né? Na uberização do trabalho, né? O trabalho como a gente conhecia antigamente, 10, 15 anos atrás, ele está sendo radicalmente transformado para servir a concentração de renda dos grandes capitalistas aí, né? E a solução que a gente pensa é que o que a gente vê, na verdade, é que o diagnóstico que a gente tem é que vai sobrar para o povão, né, mano? Entendeu? As pessoas já estão sem trabalho, ou em trabalhos. Tem um autor que eu não vou lembrar o nome, que ele fala dos trabalhos de merda. Desculpa o termo aqui. Mas é isso, a gente vive uma era de trabalhos de merda. Que quem está empregado está submetido a um grau de exploração. Como chefe, um aplicativo, imagina. Exatamente. E graus de exploração muito que nunca tinham existido assim. E o que a gente aponta é que a gente tem que começar a pensar e se organizar, né? Porque o que vai sobrar para a maior parte da população, o que o sistema está apontando é esse sistema de horista, né? Que fala hoje. Então você trabalha em um monte de lugar, mas não tem vínculo com ninguém, né? E a gente tem que dar uma resposta a essa selvageria aí que o sistema está pondo para a gente, né? E acho que a resposta que a gente pensa que é interessante desde a economia solidária, do cooperativismo, certo? De pensar novos modelos, né, de organização no trabalho, que não tenham a exploração e a violência econômica como princípio, né? Mas sim a cooperação, que o trabalhador ele seja dono do trabalho dele ali, que ele não precisa explorar também nem o outro trabalhador para ganhar o dinheiro dele, né? E aí a gente pensou a mesa para discutir isso, assim, para tentar criar uma rede com as pessoas que estavam presentes, né? E tentar pensar soluções, né? Tá, sí, aliás, donde esté Giuliani es buen proyecto porque Ricardo es un cara maravilloso, así que uno de los humanistas más históricos de ahí de Carioca, de Río de Janeiro. ¿Y cómo sería, o sea, cómo funciona esa cooperativa en la que vos está de educación? O sea, vos son todos profesores que trabalham na escola em cooperativa, assim é? A gente na real, somos 12 professores, existe há 5 anos a cooperativa,
Sim. E a gente oferece cursos, né, populares aqui, idiomas, trabalho com crianças e adolescentes, cursinho pré-vestibular, pré-vestibulinho, né, na realidade, a preços populares, né, porque a gente não tem o princípio do lucro, né, então a gente oferece tudo que a gente faz a preço popular, ou a bolsa integral, né, também que a gente dá, gratuita. Mas um pouco a ideia, assim, nossa, foi de pensar a questão do trabalho, porque a gente vê na nossa área, assim, na educação, que o avanço do sistema financeiro, né, sobre esse âmbito é brutal, né, está se destruindo a carreira do docente, né, o professor hoje, as condições de trabalho que a gente tem é cada vez mais precarizada, e o que a gente vê é que se os próprios educadores não se organizarem para eles criarem os seus espaços geridos por nós mesmos, o que vai vir aí é mais precarização e uberização, né? E aí a gente criou uma cooperativa, aí a cooperativa a gente tem a gestão coletiva, né, horizontal, todos participam das decisões, a gente faz assembleias, né, para decidir as coisas, mas sempre pensando um pouco essa coisa de repensar a questão do trabalho mesmo, né? E ao mesmo tempo dar uma resposta para um problema que nós como professores vivemos. Ô Nico, aqui, as escolas aqui, cara, sabe quanto pagam a hora-aula de um professor, cara? R$10. R$10, cara. Professor formado. Então, quem vai dar resposta para isso são os próprios educadores, né? Que estão se organizando, né? R$10 pagan un profesor en São Paulo. Exatamente, cara. Vamos a pensar eso. Pensemos un instante en ese tema. ¿Cómo se lembra, en qué ficou ese proyecto de Bolsonaro de fechar a educación pública? ¿Se lembra que en un momento o cara tiró ese delirio de fechar a educação? ¿Qué ficou todo isso aí? Ele, não me lembro exatamente, sim, mas ele tem uma proposta, assim, que é o negócio das escolas militares, né, principalmente, né, e que é um delírio, assim, porque nenhum país do mundo que seja referência de educação propõe um absurdo desse daí, né, que é de militarizar a escola, essa coisa do autoritarismo, né, dentro da escola. Assim, as pesquisas na área de educação vão pro oposto a isso, né? E, além disso, eles têm essa aliança com o setor econômico mesmo, que na real quer privatizar mesmo, né? Entregar para a iniciativa privada o setor público, né? Bueno, en muchos países, Samuel, Chile sobre todo, están queriendo forzar a vuelta a las aulas. Una locura. En Europa, muchos países voltaron y tuvieron que ir para atrás, retroceder varios pasos, en España, Alemania, Israel también. ¿Cómo es el asunto ahí en San Pablo? ¿Cómo usted como profesor veo asunto de voltar a las aulas? De aquí a poco quieren voltar en estos meses, en estas semanas. ¿Cómo se halla de eso aí? Então, aqui em São Paulo está em processo, né? Aqui eles voltaram essa semana, tem uma pressão do setor privado da educação, das escolas particulares, para voltar, né? E aqui voltaram essa semana para atividades extracurriculares, né? Então não são todos os anos. É optativo ou é obrigação ter que ir? É optativo. Aqui eu sou professor da rede municipal. Na rede municipal, os conselhos de escola decidiram se a escola voltaria ou não. Mas assim, a rede privada voltou, acho que quase 100% voltou, e algumas escolas estaduais voltaram também, mas nessa coisa, que não é todo dia, são poucas turmas, né? Mas assim, Nico, eu penso que é um absurdo completo, assim, né, cara? Porque aqui tem algumas pessoas que falam, mas a gente, se seguir os protocolos, é possível, não sei o quê. Mas o que a gente vê aqui é que a gente não tem como seguir protocolo nenhum. As escolas públicas aqui aqui de São Paulo, aqui, imagina, tem escola que não tem nem papel higiênico, cara. E aí os caras vêm com protocolos assim que... Então, para se cumprir isso aí, tem que esperar 10 anos, entendeu? É um absurdo. Então, a volta, na verdade, é expor a população
pobre, entendeu? Professor, aluno, famílias a mais ricos, né? Claro, 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 porque aliás de eso ahí, digamos, esa campana de fique en casa o quédate en casa en español o stay at home es muy bonita para la clase media, pero tem muchas personas muchas crianzas que no tienen acceso a internet o que no tienen 2 o 3 celulares en la casa para ficar en la sala de aula 1 hora, esas crianzas no tienen, perdieron todo el año. Claro, não. Ser millones, en Brasil ser millones de crianças o jóvenes sin haber tenido aulas este año, ¿no? Sim. Não, aqui a questão, acho que a pandemia, no caso aqui do Brasil, acho que principalmente dos países aqui da América Latina, expôs, assim, na educação uma situação que sempre existiu, né? Que a gente naturalizou, né? Que as escolas funcionavam de uma maneira complicadíssima. Eu tenho colegas aqui que trabalham na minha escola não, né? Mas tem colegas que trabalham na escola, não tem lâmpada, papel higiênico, não tem materiais básicos, não tem profissional, o Estado foi precarizando, não tem pessoal de limpeza para fazer a limpeza da escola. E a gente naturalizou. A pandemia, eu acho que ela descortinou essa situação, que é um absurdo. Isso por um lado, eu acho. E depois, por outro lado, tem um aspecto pedagógico, assim, que o modelo de educação tradicional, né, dessa coisa do aluno enfileirado e que fica escutando um professor, pautado na coisa da obediência, ele não é um modelo, assim, que estimula a autonomia. E agora, na situação da pandemia, precisa disso, de autonomia, né? O adolescente, a criança precisaria ter algum grau de autonomia para ela ir tocando. Se não tem um professor gritando com ele ali, ou mesmo que ele desliga a tela e pronto, entendeu? Então, eu acho que são dois problemas, assim, né? Que ficou evidente, assim. Claro, claro. Aliás, ten un vacío en la educación a nivel mundial que es la adolescencia. De 13 a 18 años, ¿qué se puede hacer con la... O sea, ontem a gente asistió esas bates papos que se llaman TED, no sé si en Brasil acontecen. Y un cara que colocaba una foto de un carro de 1920 al de hoy, un avance tremendo, un teléfono de 1920 al iPhone de hoy, y una sala de aula no había mudado nada. En 100 años, eu, você, minha filha, recibe a mesma educação que meu pai na década de 40. A mesma coisa, não avançou nada, é um desastre isso. Não pode ser mais. Um desastre. Não, aí você pula disso, você sai desse esquema aí de sala de aula, de obediência, do aluno fazer algo só porque ele está sendo ameaçado pela nota, pelo professor, para reprovar de ano. A hora que ele se viu livre disso tudo, meu amigo, não tem que... Entendeu? Isso depois, e também tem a questão social que você falava também, né? Que a maior parte da população não tem acesso à internet, não tem equipamento, enfim. Eu acho que são várias dimensões, assim, né, do problema, né? Mas uma dimensão, com certeza, é que a educação que a gente tem, ela aponta para outra coisa, né? Que não é a autonomia da criança, não é... Aí ficou, Samuel ficou aí congelado. Vamos a tirar ahí, que esperemos que le volte. Entonces, claro, sí, es asunto, ¿no? El negocio de la desigualdad, o asunto de educación, y también a Saúl, ¿no? Porque es la misma cosa, este virus tan minúsculo, tan pequeño, lo que fez fue, digamos, a Saúl y a educación hacer dar cuenta de cuán mal estaba la cosa. O sea, qué poca estructura de educación y de salud que había. Y como decía Samuel, la mayoría de las personas normalizó eso ahí, aceitó, y ahora, claro, saltó esta pandemia, este COVID-19, marcando esa falta de salud, de educación, que es tremendo y que realmente requiere una mirada humanista. Ahí contaba Samuel que estuvo unos fines de semana en los foros brasileños de nuevo humanismo, en las salas, porque estaba dividido en salas, de cooperativas y economía solidaria no violenta, y también en la sala de educación humanizadora, que es una idea interesante de colocar al ser humano como valor central, ya sea en la economía, en la educación, sea en lo que for,
colocar al ser humano como valor central es lo que ordena todo. Es muy importante el que ordena todo este sentido de qué es lo que realmente interesa y qué es lo que realmente importa en la vida. Importa al ser humano, a personas, todos a personas como igual. Esa es como la idea. No sé si Samuel está pudiendo voltar ahí. Esperemos que sí, la conexión está un poco exquisita. Voy a preguntar para él si que volte a ingresar. Esperemos que tenga una boa señal. Então, o assunto é como a gente pode fazer para mudar o estado das coisas. Porque, claro, todos concordamos no mismo diagnóstico. Este asunto no da para más. Ahora, ¿cómo a gente puede mudar? ¿Cómo podemos mudar esta dirección? Y eso es lo que el humanismo está haciendo en Brasil y en América Latina, criando ámbitos, espacios. Guibalder Arruda, muy boa tarde, Guibalder. Bienvenido aquí a nuestra live de sextas-feiras, hoje mais cedo, donde falamos sobre el futuro humanista. Es muy importante a gente también pensar en un futuro distinto, aberto. Entonces, ¿cómo a gente puede hacer creación de ámbitos, espacios? As pessoas necesitan ser ouvidas y ser contenidas en un espacio de creación de políticas públicas, de trabajo pessoal también, conozco, para poder dar una dirección interesante en la vida. Cuanto peor o cuanto más oscuro está, es cuanto más experto de amanecer. Y entonces a gente tiene que estar ahí unidos, dando una fuerza, trabajando en conjunto para poder hacer o mejor. Y este espacio del humanismo, de este movimiento humanista, que da esa posibilidad también de la creación de espacios de ámbitos. Es muy importante a gente tener ámbitos de expresión y decisión. Por ejemplo, asunto de las cooperativas que falaba Samuel, que esperemos que ahora de aquí a poco possa voltar y que tenga una buena conexión. O virus colocó una crisis económica mundial. O PIB cayó en todos los países. Brasil, Argentina, Chile, Alemania, Suecia. País que você quiere olhar, tiene crisis económica. Y el 2021 va a ser un año complicadísimo. ¿Cuál es la salida de todo eso? Las cooperativas, la economía solidaria. No adianta más esperar que las grandes empresas, que el Estado financie todo ahí, porque o no quieren las empresas o los estados a veces no quieren, a veces no te engrana. Entonces tenemos que hacer economías solidarias. Cooperativas. Ahí Samuel, por ejemplo, contaba que él trabajaba, él es profesor, en una cooperativa de profesores que hacían educación popular con costos mínimos y son profesores de la red estadual de São Paulo que hacen este trabajo, unos 12 profesores en una cooperativa, una escuela en cooperativa, para que la educación humanizadora sea accesible a todo el mundo. Y para que cuando usted va a escuela, que ya es toda una cosa muy importante, sea tratado como persona y no como un objeto o como un servil al sistema. Esa es como la idea, ¿no? La educación tiene que ver a las personas como con su futuro, personas con un contenido, no vacías. Ahí está Samuel voltando. Ahí, Samuel, você voltou. A conexão está muito aí, exquisita. Caiu a conexão aqui. Acontece, no tem problema. Samuel, então, estamos falando sobre el asunto de lo que es el Fórum, la economía solidaria, las cooperativas, la educación humanizadora. ¿Cuáles serían, por ejemplo, los principales objetivos de una educação humanizadora? ¿Cuáles serían? A educação humanizadora, eu acho que um princípio importante é da consideração, de considerar o ser humano nas suas em seus diversos pontos de vista, assim, né? Então a gente pensa a educação de um ponto de vista integral, né? Que considera não só a questão cognitiva, né, do ser humano, mas a questão emotiva, física, motriz, né, espiritual também, né,
Então, a gente pensa que no desenvolvimento integral, né, da criança, do adolescente, e não somente em instruir a criança e o adolescente para o mercado de trabalho, né, como a educação tradicional pensa. Claro, eu acho que o principal é isso, né, e aí disso derivam outras coisas, né, da gente considerar que o ser humano tem um mundo interno, né, tem uma questão interna, então a gente deve dar atenção a isso no processo de educação, né, das crianças e dos adolescentes, né, e também que o educador também ele tem esse mundo interno, então também a gente atender também a isso nesse processo dialógico aí com a criança e com o adolescente. Nesta pandemia, Samuel, muitos pais e mães descobriram que têm filhos que ficam todo dia na casa e que têm que educar esos filhos. E muitas pessoas não sabem o que fazer, ficam desesperados e aí sí tem un valor profesor, ¿no? Así como, bueno, vos sos profesor humanista, ¿cuáles serían las dicas para aquellos pais o mães que están asistiendo a esta live o que van a asistir después de hacer con la crianza para poder, digamos, de alguna forma dar una boa educação para eles? Eu sou um pai recente, assim, minha filha vai fazer 3 anos, né? 3 anos já? Não sei se eu posso dar muita dica, assim, né? Mas eu acho que o que você falou, eu iria mais nessa direção do que você falou, né? Que eu acho que a gente foi se acostumando muito com as crianças, assim, com nossos filhos, a delegar, né? A educação deles, né? E eu nem digo tanto essa coisa de sei lá, de ter uma babá em casa, esse tipo de coisa, mas digo da gente. Eu acho que a pandemia forçou um pouco essa tomada de consciência dos pais em relação à educação dos nossos filhos, né? E que a gente tem que se empoderar nesse papel, né? De pai, de mãe, e de ser ativo, né? No processo aí, né? Só para saber, Samuel, de curiosidade, porque Samuel está casado con una argentina y tuvo una filia en Brasil, y eu, casado con una brasileña, tuve una filia en Brasil. Así que es como cruzar la historia. ¿Vos fala español para tu filia? ¿Tu esposa fala español para ella? Fala. Ótimo, porque você sabe que minha filha, Melissa, que você conhece, era muito engraçado porque a gente viajaba para Argentina y ella era pausar avión en Buenos Aires y tocaba un clic y falaba español perfecto. Y entonces todos los tíos, fala portugués, ella no falaba. Estaba maravilloso. Y ahora, voltando de Brasil, todas las amigas de la turma, hola Mel, fala español. No fala. Maravillosa, Melissa. Cuando se lembra cuando fue a canción Despacito. Lembro. Para todas las amigas. Hola, pai, ¿vos Despacito? Sí, Filipe. Es un desastre. No, pero muy simpático ese cruce de fronteras ahí, maravilloso, que los humanistas hacemos mucho, ¿no? Sí, porque sí. Este foro que iba a ser en Costa Rica fue finalmente en un Zoom. ¿Cómo fue esa experiencia, Samuel, de estar ficado pessoas en Minas Gerais, en San Pablo, también pessoas en Olinda, también en el Nordeste? ¿Cómo fue esa experiencia de un fórum a través del Zoom, de esta tela que a gente ficou aí, grudado todo o ano? Como foi, Samuel, essa experiência? Interessante, né? Que eu acho que é um pouco o momento que a gente está vivendo, né? Que as relações terminam sendo intermediadas pela tela, né? E eu acho que a gente tem descoberto que eu era uma das pessoas que tinha um pouco de preconceito, assim, de ficar fazendo videoconferência, reunião virtual, mas que dá para, né, a gente aprofundar conversas, né, e projetos utilizando as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje. E foi bem legal, assim, cara. Teve gente de várias partes do Brasil, várias pessoas que eu não conhecia, né, amigos novos aí. Eu acho que teve próximo de 150 pessoas participaram. E interessante, assim, né, que deu para ir trocando ideia, trocando experiência, conhecendo as realidades de cada participante de cada lugar, né, em relação aos temas que a gente estava tratando. Valeu super. Imagina, né? Antes da pandemia, se você falasse um negócio desse, você tá louco, cara. Fazer. Aliás, né? o primeiro dia foi todo sarau, foi brincadeira, música. Sim. Bien brasileiro.
ese estilo. Y último día también terminaron con poesía, colocando música ahí. Qué maravilla, ¿no? Qué interesante poder hablar en este mundo tan crítico y dar un espacio. Allá cuando cayó, o sea, ahí yo falaba que lo importante era, para mí, en este momento, criar ámbitos, porque ¿cómo a gente puede mudar a realidades? Criando espacios de discusión y, bueno, cooperativas, educación, y empezar a olear para o que está al lado nosco, que tienen también problemas como eu, como nos, y que podemos hacer unas cosas juntos, ¿no? Ahí no perder portugués, você viu que o portugués continua. Tá fluido. Así que entonces, y para fechar o negocio esta live, Samuel, quería te preguntar sobre el fórum que viene en noviembre. Vos vas a estar en la misma mesa con cooperativas, es el foro latinoamericano, ¿no? Recordemos que va a haber para el sur, todo el mundo vía Zoom. ¿En qué mesa o qué tema você va a tocar ahí no fórum? Nico, eu vou ser sincero, eu não consegui olhar ainda, mas eu queria dar uma olhada aí, mas possivelmente eu entraria na de educação, né, que é uma discussão que eu estou muito envolvido. A cooperativa, essa mesa que a gente criou com o Ricardo aqui, tem tudo a ver também, mas ela passa também para mim pela questão da discussão pela educação, né? Então eu vou dar uma procurada na mesa de educação, né? Na rede, né, de educação una conferencia. Son muchas redes. Aliás, hoy Eduardo Freire, que también estuvo con nosotros aquí una semana, sugirió una mesa de conflicto racial en Brasil. Algo que es importantísimo, porque la verdad que muy importante para hablar y analizar. Y la última es, Samuel, cuando a gente hablaba con los amigos humanistas en marzo, que aconteció esto de la pandemia, muchos entusiasmados decían, este es un momento humanista, es un momento bisagra, todo va a mudar. Bueno, pasó un tempão. O sea, ya que la cosa mudó, que va a mudar, que no es tan así. ¿Cómo se registra esta pandemia? Cara, eu acho que não, viu, Nico? Acho que eu acho assim que a gente tem que ver as coisas em processo, né? O Silo, que é a pessoa que fundou o Novo Humanismo, ele sempre falava muito da gente não ver as coisas em estática, né? Vem em processo, vem em movimento, e a gente sempre está buscando um momento, né? Para tirar uma foto que vai ser o momento da mudança, né? Eu acho que esse momento da pandemia é um momento de algo que está se anunciando, assim, né? Que é a crise desse sistema, desse modelo de vida, né? E, enfim, mas é um momento, né? A gente vê coisas positivas, né? Mas a gente vê um monte de coisas aí que você fala, pô, não é possível, né, cara? Que as pessoas continuem pensando da mesma maneira, né? Eu não sou pessimista, né? Eu acho que tem aspectos positivos, mas ao mesmo tempo eu não sou ingênuo, né? Eu vejo que tem aspectos aí. Eu acho que são duas coisas. Tem aspectos que não são positivos e a mudança ela não é mecânica, não tem uma mecânica histórica. Ela depende da intenção das pessoas, dos seres humanos em fazer essa coisa acontecer, né? Se transformar. Então, eu acho isso, assim, cara. Tá. Sí. Quería hacer dos preguntas finales y ya se concluye. La primera es, más que pregunta, es una provocación para ver si a gente puede dar dicas, herramientas para aquellos que están asistiendo, como ahí Zenini da banda MP3 de Ouricuri. Olha só, muito boa tarde, bem-vindo. Gilbarde Arrua, también Arruda, muito boa tarde, Gilbarde. Alberto Valer, ya, muito boa tarde. Dicas de no violencia, porque este es un mundo muy violento, es un mundo que cada día es más injusto, es más brutal. ¿Cómo a gente puede pensar en no violencia en un mundo así? ¿Cómo podemos empezar a pensar en eso, Samuel? ¿De qué forma? Cara, eu acho que o primeiro que a gente tem que levar em consideração para pensar essa questão da não violência é aquilo que a gente estava falando no início, assim, é da gente olhar para nós mesmos e ir desnaturalizando comportamentos, coisas que a gente tem como estabelecido, como coisas postas, assim, né? E que tem a ver com essa cultura de violência, né? Então, eu acho que passa pela questão da gente
trabalha muito no humanismo, né, do autoconhecimento, né, da gente olhar para nós mesmos, repensar. Eu estava vendo agora uma postagem de uma amiga nossa em comum, que dizia sobre uma reportagem antiga aqui do Brasil, uma coisa super machista, assim, né, e que a gente tem uma paisagem de formação, que é um conceito do humanismo. A Flávia. Sim, todos nós temos uma paisagem de formação com aspectos racistas, homofóbicos, racistas, né? Então, se a gente não se desnaturalizar essas coisas, né, e repensar e colocar um olhar ativo para transformar isso, a gente vai seguir reproduzindo a violência, né? Então, acho que o primeiro é olhar para nós, né? E o que você falou também, eu acho que é relevante, procurar espaços, né? De procurar e tentar produzir espaços de escuta, né, Nico? De encontro entre as pessoas, de comunicação, né? Que você possa ir lá, trocar uma ideia, expor, refletir, né? Hoje isso é essencial, né, cara? Eu acho que no caminho da não violência, essas duas coisas assim são muito importantes, assim, né? Así es. Y você sabe, Samuel já sabe, le conto às pessoas que no movimento humanista a gente faz muito trabalho pessoal, muitos retiros de trabalho para mudar nossa cabeça, nossos pensamentos, nossa proposta, nossa vida, pero tem uma coisa que supera todo isso, que é ter um filho. E você é pai e não tem melhor trabalho pessoal que ser pai, filho, filha. Como se chama teu filho ou filha? Qual é o nome dela? Minha filha chama Heloísa. Heloísa, olha só. Olha, mas, Anico, você falou agora, cara, é que eu ia falar, quando você me perguntou a primeira pergunta agora da não violência, eu ia falar, mas, cara, não vou falar, me deu uma autocensura aqui, aí não vou falar minha experiência de pai aqui e tal, mas muito, cara, é muito... Como é, porque eu te conheço antes de você ser pai, e você é um cara, como falamos em espanhol, bueno de alma, bom de alma. Como é ser pai humanista, neste contexto, ¿no? Que está agora Brasil, país machista, aliás, também, você é filha igual que eu. Como é essa experiência, Samuel? Conta para nós. Cara, bom, tem essa dimensão que a gente, todo mundo fala e escuta, né, que essa é uma dimensão mágica quase, assim, né, mas para mim uma coisa que eu tenho pensado e com a pandemia mais, assim, é esse lance da gente de ser ativo nessa situação, né, e não reproduzir os modelos que vêm da nossa paisagem de formação, e para fazer isso a gente tem que olhar para nós mesmos e se reeducar. Assim, esse é o que eu tenho tomado de verdade, Nico, é de aproveitar esse momento para observar a minha violência nas situações cotidianas aqui com minha filha, e eu penso que esse é o único caminho mesmo, porque sem reflexão a gente reproduz o modelo que a sociedade colocou pra gente, que tá em todos nós, assim, né, meu? E com criança é muito louco, né, que você fala, como que, tem uns dias que eu pergunto, como que eu tô com raiva dessa criança de 2 anos e meio, né? E tem a ver comigo, não tem a ver com ela, né? Mas a gente tem a oportunidade de refletir e mudar, né? E isso está na nossa mão, isso a gente pode fazer, né? E se a gente pode fazer, a gente tem que se esforçar para criar esses novos modelos, assim, né? E para homem, desculpa me alongar aqui, mas para homem muito mais, né, Nico? Que a gente tem esses modelos, assim, de relações familiares que são lamentáveis, assim, né? Que o cara ajuda nas coisas da casa, que a relação com o filho é muito distante e tal. Então, eu acho que tem um esforço e uma intenção posta, assim, em construir outros modelos, né, cara? De relação pai-filho, de construções familiares, né, e tal. E que a gente tem que ser ativo nisso, né? Quando minha filha descobriu que só as mães podiam parir, não podia acreditar nisso. E para mim foi uma coisa maravilhosa, porque é assim que ela nunca registrou essa diferença entre mãe e pai, é a mesma coisa. Então, essa compreensão dela, como só as mulheres, maravilhosa. Legal, muito legal. Bom, vamos a ficar com isso que fechou muito bonito. Samuel, muito obrigado
por este espacio que você nos dio a todos nós, que você é um cara excelente, assim que acho que Heloísa eligió muito bem a seu pai e a sua mãe também, seguro. Ele a escolheu muito bem. Obrigado, Nico. Valeu aí pelo convite. Se vê pelo Zoom, por enquanto, no fórum, quizá antes, por que não? Tá? Beleza, Nico. Tá tocando telefone aqui atrás, faz por ser alegria. Valeu. Tchau. Tchau. Ahí era mi querido amigo Samuel Chávez, qué apellido, qué sobrenombre, Chávez, mucho respeto. Hablando de Chávez, quiten las manos de Venezuela. Pedimos por favor a todos los países de América Latina, Argentina incluido, lo cual lamento mucho, dejen en paz a Venezuela. Es la hora de que los países de América del Sur se ayuden entre ellos. Esta cosa de condenar a Venezuela, negando lo que acontece en Brasil, en Colombia, en Chile, mismo en otros países, Bolivia con la dictadura, es inacreditable. Es inacreditable. Dejen en paz a Venezuela. Lo pedimos desde IAM, lo pedimos de todos los lados que podemos, humanistas, IAM, sé que vosotros también piensan igual. Dejemos en paz a Venezuela, por favor. Basta de bloqueos, de violencia económica, psicológica, fake news. Es tremendo. No se puede vivir así. O pessoal, los amigos de Venezuela no pueden más vivir con esa presión todo el tiempo, la amenaza, y usan a Venezuela para la campaña política en Estados Unidos. Ese es el problema. En este mes, de aquí hasta que se vote en Estados Unidos por esas dos bestias, porque Trump es igual a Joe Biden, no tienen diferencia, van a presionar mucho a América del Sur para que condene a Venezuela. Eso da mucha vergüenza y tenemos que salir con toda nuestra fuerza para que eso no acontezca más. Dejen en paz, tiren las manos de Venezuela. Hand off of Venezuela, también se fala en inglés. Quiero saludar para fechar esta live maravillosa a los amigos que Orillá Carniel, muy obrigados amigos Orillá, Alberto Valenza Neto, Gilbarte de Arruda y Zenini Banda MP3 de Ouricuri, amigo Orillá también, muy obrigado por asistir, compartir esas lives, saquen a voz. Es para nosotros muy importante que también saiban en Brasil que ten humanistas, que tenemos futuro humanista por delante, por diante. Así que muy obrigado a todos vosotros por asistir. Mi nombre es Nicolás Filipic Mazó, soy uno de los fundadores da IAM, ya faz casi 2 años y medio ya que a gente está no ar, trabajando aquí en YouTube, para hacer una mídia alternativa, una mídia contrahegemónica, una mídia que críe una nueva narrativa. Ahora vosotros de aquí a poco comienza Fica na Perifa, así que ahí vosotros tienen un gran programa, ótimo programa, y después llega nuestro querido amigo Edmilson, el imbatible, el guerrero Edmilson, ahí con sus lives y todas esas verdades que él tira a hogar siempre, que son maravillosas. Así que para todos vosotros, nos saludo humanistas, paz, fuerza y alegría. Explico por qué. Paz es reconciliación con el pasado. Fuerza es lo que te mantiene en pie ahora aquí no presente. Y alegría es las imágenes boas a futuro. Así que para todas y todas y todes, paz, fuerza y alegría. Hasta la próxima sexta. Tenemos siempre un futuro humanista. Chao.